Conhecimentos gerais. Resumo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Preparatório para o concurso público de Policial Legislativo Federal da Câmara dos Deputados. Sede e funcionamento. A Câmara dos Deputados funciona no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. Por motivo relevante ou força maior, a mesa, com referendo da maioria absoluta, pode deliberar reuniões em outro local. Sessão Legislativa Ordinária. Ocorre de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da posse e compromisso. O deputado deve apresentar o diploma até 31 de janeiro. A posse ocorre em sessão preparatória no dia 1º de fevereiro. O prazo para a posse é de 30 dias, prorrogável por igual período. Órgãos da Câmara e eleição da mesa. A mesa é a comissão diretora, responsável pela direção legislativa e administrativa. Compõe-se de um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, além de 4 suplentes. Eleição da mesa. Exige maioria absoluta no primeiro escrutínio e maioria simples no segundo escrutínio. O mandato é de 2 anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Colégio de Líderes, composto pelos líderes da maioria, minoria, partidos, blocos e governo. Decisões preferencialmente por consenso ou maioria absoluta. Voto ponderado pela bancada. Sessões da Câmara. Tipos de sessões: deliberativas ordinárias, terça a quinta, às 2 horas. Não deliberativas, debates, segundas e sextas. Solenes, comemorações ou homenagens. Estrutura da sessão ordinária, composta por pequeno expediente, 60 minutos, grande expediente, 50 minutos, ordem do dia e comunicações parlamentares. Do quórum de abertura. Exige a presença de pelo menos 1/10 dos deputados. Se não houver número após 30 minutos, o presidente declara que não haverá sessão. Polícia e Administração Interna. Polícia da Câmara. Competência privativa da mesa, sob direção suprema do presidente da Câmara. O serviço é feito pela segurança própria da casa. Inquéritos. Se o crime ocorrer nos edifícios da Câmara, o inquérito é presidido pelo diretor de Serviços de Segurança. Se o indiciado for deputado, o inquérito é presidido pelo corregedor. Das armas. Proibido o porte de armas nos edifícios da Câmara, exceto para membros da segurança. O corregedor pode mandar revistar e desarmar. Tabela comparativa. Tipos de sessão. Dias: sessão ordinária deliberativa, terça a quinta. Dias: sessão de debates não deliberativa, segunda e sexta. Dias: sessão solene, convocação específica. Horário: sessão ordinária, 14 horas. Horário: sessão de debates, 14 horas segunda e 9 horas sexta. Horário: sessão solene, variável. Duração: sessão ordinária, até esgotar a pauta. Duração: sessão de debates, 5 horas. Duração: sessão solene, até 4 horas. Ordem do dia: sessão ordinária. Sim, votações. Ordem do dia: sessão de debates. Não. Ordem do dia: sessão solene. Não. Vejamos agora algumas dicas. Mesa: um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Quórum de abertura: 1/10, 10%, para abrir a sessão. Regra de reeleição: mesma legislatura? Não. Diferente legislatura? Sim. Qual o quórum necessário para a abertura de uma sessão na Câmara? 1/10 do número total de deputados, 10%. A eleição da mesa exige maioria absoluta em primeiro escrutínio e maioria simples apenas no segundo. Qual a data de início da primeira sessão legislativa de cada legislatura? 1º de fevereiro. Sessão preparatória. Quem preside o inquérito policial quando um deputado comete delito nos edifícios da Câmara? Corregedor ou corregedor substituto. Qual o prazo para a posse do deputado, salvo motivo de força maior?
30 dias, prorrogáveis por mais 30 a requerimento. O presidente da Câmara só vota em escrutínio secreto ou, para desempatar, votação ostensiva. Quais são os períodos da sessão legislativa ordinária 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro? Sobre o cargo na mesa na eleição. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Quem possui a direção suprema da Polícia da Câmara? O presidente da Câmara. Qual o tempo de duração do pequeno expediente? 60 minutos improrrogáveis. Suplentes em substituição não podem ocupar cargos na mesa ou presidência de comissão. Em qual situação a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO? Porte de arma nos edifícios da Câmara é proibido, exceto aos membros da segurança. Qual o prazo para o presidente da Câmara encaminhar a prestação de contas da Câmara ao TCU até 30 de junho de cada ano, relativa ao exercício anterior? O colégio de líderes inclui líderes de partidos, blocos, governo e oposição. Qual o destino dos autos de flagrante de crime inafiançável contra deputado remetidos à Câmara em 24 horas para deliberação do plenário? Qual o limite de tempo para o orador no pequeno expediente? 5 minutos. O primeiro secretário decide, em primeira instância, recursos contra atos do diretor-geral. Qual o quórum para suspender imunidades parlamentares durante o estado de sítio? 2/3 dos membros da Casa, em escrutínio secreto. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato na mesa? Apenas o de presidente da Câmara. A sessão solene independe de número para ser iniciada. A perda de mandato por falta às sessões, terça parte das ordinárias, é decidida pelo plenário por maioria absoluta, declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação. Quem substitui o presidente na mesa, em caso de ausência dos 2 vice-presidentes? Os secretários, conforme sua numeração ordinal. Os deputados podem testemunhar sobre informações recebidas em razão do mandato, se assim desejarem. Eles não são obrigados a testemunhar sobre tais informações. Como se chama a sessão plenária transformada para debater matéria relevante com convidados? Comissão Geral. Quem é responsável por manter a ordem e disciplina nos edifícios da Câmara? A mesa diretora. O deputado pode obter licença para tratar de interesse particular. A licença para interesse particular é sem remuneração e não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. A eleição da coordenação da bancada negra ocorre em 20 de novembro de cada sessão legislativa. Qual o órgão competente para examinar condutas puníveis e propor penalidades aos deputados? Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O que acontece se um deputado se desvincular de sua bancada? Perde automaticamente o direito à vaga em comissões e cargos que ocupava em razão dela. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa ad referendum da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Em caso de empate na eleição para cargos da mesa, qual é o critério de desempate estabelecido pelo regimento? Será eleito o candidato mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. A eleição dos membros da mesa exige quórum de presença de maioria absoluta dos deputados, sendo eleito em primeiro escrutínio quem obtiver maioria absoluta e, em segundo escrutínio, quem obtiver maioria simples. O compromissando não poderá ser empossado através de procurador, ato personalíssimo. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita, nem ser empossado através de procurador.
Qual o prazo máximo para o deputado tomar posse, salvo motivo de força maior ou enfermidade e, a partir de quando ele é contado? Prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Conta-se da primeira sessão preparatória, da diplomação, se eleito durante a legislatura, ou da convocação. As representações de dois ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de 3/100 dos membros da Câmara. O quórum mínimo é de 3/100 dos membros da Casa. A agremiação que se desvincular de um bloco parlamentar ou que integrar um bloco que venha a ser dissolvido, fica vedada de constituir ou integrar outro bloco na mesma sessão legislativa. Qual o prazo decadencial para que a mesa ofereça proposta de suspensão cautelar do mandato de deputado por quebra de decoro e qual o quórum para o plenário aprovar tal suspensão? Prazo de 5 dias úteis, do conhecimento do fato. Quórum de maioria absoluta no plenário. São atribuições do presidente da Câmara dos Deputados, além das que estão expressas neste regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas, quanto às sessões da Câmara, desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. O presidente da Câmara não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição nem votar em plenário, exceto no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. Ele desempata apenas em votações ostensivas. Em escrutínio secreto, ele vota normalmente como qualquer membro, contando-se sua presença para quórum. Em quais situações o membro da mesa perderá automaticamente o seu lugar na comissão diretora se deixar de comparecer às 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada ou em caso de mudança de legenda partidária? No colégio de líderes, quais figuras possuem apenas direito à voz, mas não possuem direito a voto? Líderes de partidos que participem de bloco parlamentar e o líder do governo. Procuradoria da Mulher será constituída de uma procuradora e de 3 procuradoras adjuntas, eleitas pelas deputadas da Casa, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Se vagar o cargo de procuradora ou de procuradora adjunta, proceder-se-á nova eleição para escolha da sucessora, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada do parágrafo 2º deste artigo. Se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, não haverá nova eleição. O cargo será provido pelas procuradoras adjuntas. A eleição para a coordenação geral dos direitos da mulher exige maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio, desde que presente a maioria absoluta das deputadas da Casa. A quem compete, em primeira instância, decidir recursos contra atos do diretor-geral da Câmara? Ao primeiro secretário. As deputadas integrantes do comitê não poderão acumular o exercício de outro cargo no âmbito da secretaria. Ao participarem das reuniões convocadas pelo presidente da Câmara com os líderes, os coordenadores dos direitos da mulher e da Secretaria da Infância possuem quais prerrogativas de manifestação? Possuem direito a voz e voto. Cuidado, diferente dos líderes de partidos em blocos e o líder do governo, que só tem voz no colégio de líderes. A Coordenadoria dos Direitos da Mulher pode usar da palavra durante as comunicações de liderança pelo prazo de 5 minutos, com periodicidade semanalmente. A ouvidoria parlamentar é composta de um ouvidor-geral e 2 ouvidores substitutos, designados dentre os membros da Casa pelo presidente da Câmara, a cada 2 anos. No início da sessão legislativa, vedada a recondução no período subsequente. É expressamente vedada a recondução no período subsequente. Qual o quórum de composição, titulares e suplentes, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e qual a autoridade responsável pela designação de seus membros?
21 membros titulares e 21 suplentes, designados pelo presidente da Câmara. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos artigos 267, 268, 269 e 271, promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos no âmbito da Câmara dos Deputados que envolvam deputados. Essa é uma competência da Corregedoria Parlamentar. A Procuradoria Parlamentar foca na defesa da imagem e honra da Casa e de seus membros. Organização visual das secretarias, para facilitar a memorização das regras de escolha e recondução que variam entre os órgãos. Órgão: Secretaria da Infância, escolhido pela mesa. Mandato: 2 anos, recondução vedada. Ouvidoria: escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mandato: 2 anos, recondução vedada. Corregedoria: escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mandato: 2 anos, recondução vedada. Secretaria das Relações Internacionais, escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mandato a qualquer tempo. Recondução não se aplica. Quem é a autoridade responsável pela escolha dos secretários de Inovação Legislativa e de Defesa das Prerrogativas Parlamentares e qual o prazo de mandato estabelecido para esses cargos? A escolha cabe ao presidente da Câmara. Não há mandato fixo, pois o texto legal prevê que eles podem ser substituídos a qualquer tempo. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre um membro da minoria, ainda que, pela proporcionalidade, não lhe caiba lugar. Deve-se incluir sempre um membro da minoria, ainda que, pela proporcionalidade, não lhe caiba lugar. As sessões ordinárias ocorrem de terça a quinta-feira, às 14 horas. As sessões de segunda e sexta são classificadas como não deliberativas, de debates. A sessão da Câmara poderá ser levantada, encerrada antes do prazo, caso o quórum de presença nos debates seja inferior a 1/10 do número total de deputados. É vedado às comissões permanentes discutir e votar projetos de lei de iniciativa popular, devendo estes ser apreciados obrigatoriamente pelo plenário. Certo, projetos de iniciativa popular são uma das exceções à competência conclusiva das comissões. Tipos de sessões na Câmara. Quadro resumo: exceções à competência conclusiva das comissões. Memorize o que não pode ser decidido apenas nas comissões. Exige plenário. Natureza da lei: lei complementar e códigos. Origem: iniciativa popular ou do Senado, se aprovado no plenário de lá. Procedimento: regime de urgência ou pareceres divergentes. Iniciativa: projetos de autoria de comissão. Não pode ser decidido apenas nas comissões. Ambos exigem plenário. Achando-se presente na Casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará, durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. O quórum de abertura é de apenas 1/10, 10ª parte. Se não houver número, o presidente deve aguardar por meia hora antes de declarar que não pode haver sessão. O deputado que se afastar do mandato para assumir cargo de ministro de Estado ou secretário possui o prazo de 15 dias para reassumir o exercício do mandato, após sua exoneração, sob pena de falta de decoro parlamentar. A partir da 30ª semana de gestação, a deputada tem direito à participação plena em sessões e votações por videoconferência, podendo registrar presença e votar de forma remota. Certo, este direito também se estende após o retorno da licença gestante, por até 180 dias. Quais são as 3 hipóteses regimentais que permitem a transformação da sessão plenária em comissão geral? Debate de matéria relevante, proposta de líderes ou 1/3 dos membros, discussão de projeto de lei de iniciativa popular ou comparecimento de ministro de Estado. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada, independentemente de votação.
O deputado que pretender retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. Essa declaração será incerta em ata e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado procedente, ou não, cabendo recurso ao plenário. O presidente considerará a ata aprovada independentemente de votação. Eventuais retificações devem ser enviadas por declaração escrita à mesa. Destaque para revisão: imunidades e vedações. Não confunda os marcos temporais para as proibições. Desde a expedição do diploma, proibido firmar contrato com o poder público, salvo cláusula uniforme, ou aceitar cargo ou função em estatais. Desde a posse, proibido ser proprietário ou diretor de empresa contratada pelo poder público, patrocinar causa contra o Estado ou ter outro mandato eletivo. As imunidades constitucionais dos deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. As imunidades subsistem durante o estado de sítio. Elas só podem ser suspensas por voto de 2/3, mas o escrutínio é secreto e a suspensão é restrita a atos fora do recinto do Congresso Nacional. O deputado poderá obter licença para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, por sessão legislativa. A licença para interesse particular é sem remuneração e o prazo de 120 dias é por sessão legislativa, ou seja, 1 ano, e não por legislatura, 4 anos. No caso de perda de mandato por infração ao decoro parlamentar, a decisão será tomada pelo plenário da Câmara através de votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros. Qual o prazo para a mesa convocar o suplente e, em qual situação de licença de saúde, essa convocação é obrigatória? Prazo de 48 horas. A convocação ocorre se a licença de saúde do titular for superior a 120 dias, vedada a soma de períodos menores. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente ou disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados, o que ocorrer primeiro. A renúncia independe de aprovação, mas só se torna efetiva e irretratável após ser lida no expediente ou publicada no Diário da Câmara, o que ocorrer primeiro. Da perda de mandato. Lembre-se da divisão de competências do artigo 240, decidida pelo plenário. O voto ostensivo mais maioria absoluta. Infrações constitucionais, artigo 54 da Constituição Federal, quebra de decoro e condenação criminal transitada em julgado, declarada pela mesa, de ofício ou provocação, absenteísmo, falta a 1/3 das sessões, perda de direitos políticos e decisão da Justiça Eleitoral. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à mesa, para providências dentro de 72 horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao plenário. Devem ser encaminhadas à mesa. Somente após decorrido o prazo de 72 horas sem providências é que poderão ser levadas ao plenário. No caso de delito cometido nos edifícios da Câmara, o inquérito será presidido pelo diretor de Serviços de Segurança. Contudo, se o indiciado for deputado, a presidência caberá ao corregedor ou corregedor substituto. Até 30 de junho de cada ano, o presidente da Câmara encaminhará ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior. O prazo para o encaminhamento da prestação de contas ao TCU é até 30 de junho de cada ano. Qual é a condição obrigatória para que uma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara seja submetida à deliberação do plenário? A existência de parecer da mesa. O policiamento dos blocos residenciais funcionais para deputados compete privativamente à mesa, sob direção do presidente da Câmara, sendo vedada a intervenção de qualquer outro poder. Certo, a competência privativa abrange os edifícios
dependências externas e, inclusive, os blocos residenciais funcionais. Dicas finais para a prova. Armas. A proibição do porte de arma, exceto segurança, é supervisionada pelo corregedor, que tem poder de revistar e desarmar. Bancos. A movimentação financeira só pode ocorrer no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Ordenador de despesas. Quem ordena as despesas da Câmara é o diretor-geral, e não o presidente da Câmara. Bons estudos e até o próximo vídeo.